boa tarde pela nossa TV Vila Imperial, mais um programa Vitrine ao vivo, entrando na sua residência, e nós ficamos muito felizes com a sua audiência. Em nossos estúdios hoje nós temos o professor Paulo Roberto Salles. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigada pela sua gentileza. O senhor estava no Rio empreendendo uma pós-graduação e subiu para estar conosco hoje aqui. Prazer enorme. Nós o convidamos porque o senhor está oferecendo um projeto muito interessante, um evento, um curso de extensão, e interessante porque o foco dele, geralmente, as instituições de ensino superior, como no caso da Universidade Católica, sempre tem o foco, abre para a comunidade como um todo, mas a princípio sempre o foco são pessoas adultas, né? Ou estudantes universitários, profissionais, pessoas já formadas, enfim. E esse curso em especial que o senhor está oferecendo na Universidade Católica de Petrópolis, o primeiro de muitos, né? Com certeza. Ele tem um foco no público adolescente, no público jovem, estudantes de ensino médio. E também, muito mais interessante ainda, que é uma proposta de apresentar a eles, através de uma oficina, né, a esse público, esses jovens de ensino médio, gerenciamento de projetos, uma proposta de apresentar, claro, o senhor tem as formações no PMI, né, as certificações, trazer para eles esse universo, né, de gestão de projetos, que é algo que quem vê isso, né, com mais assim, foco, mais eficácia, são os universitários, né, quando vão empreender, né, os seus estudos na graduação. Sim. Por que os estudantes de ensino médio e por que gerenciamento de projetos? Primeiramente, prazer aqui estar com você, né, no programa Vitrine. Bom, gerenciamento de projetos, esse curso específico, oficinas, né, ele começou a desenhar um pouquinho mais na minha cabeça devido a essa experiência que a gente vem tendo ao longo do curso de pós-graduação, onde eu percebo uma certa falta de preparação dos alunos em cursos de pós-graduação. Baseado nessa experiência, eu já vim imaginando um curso assim, por que a gente não foca um pouquinho lá nos adolescentes, para criar uma base para ele, mesmo que for uma base assim, um pouquinho mais diferente do que eles vão encarar na realidade, mas já passar uma experiência. E a oficina é uma das formas que você tem de trazer esses alunos e mostrar para ele a importância de um bom planejamento, a importância de um controle efetivo de projetos. E essa oficina está assim, longe de ser uma brincadeira, ela vai ser algo que vai trazer o aluno a um ambiente de projetos, tá? Na criação de um produto realmente no final do curso, e trazer para ele todos os ambientes. Então, ao longo dessa oficina, eles vão ter problemas assim, acabou o orçamento está apertado, você não tem mais dinheiro, ou a tinta acabou, alguma situação que a gente quer para criar uma dificuldade e a gente começar a perceber quais ações, né, que esses alunos podem oferecer durante num cenário um pouquinho mais complicado. A proposta, então, são 2 dias, né, dias 15 e 17 de agosto, das 14 às 17. Isso. Né, algo bem dinâmico, mas trazendo os conteúdos da metodologia, né, que seria o PMI. Exatamente. É isso? Fala um pouquinho, professor, porque o senhor tem a certificação, no que se constitui o PMI, né? Falar sobre também um pouco sobre a importância de se atuar por projeto, porque é uma tendência, aliás, não é uma tendência, é uma realidade mundial, né, das organizações bem-sucedidas trabalharem por projetos. E nós, culturalmente, ainda estamos um pouquinho aquém, não digo assim nas empresas, nas multinacionais, mas talvez nós não tenhamos ainda essa cultura nas empresas familiares, né, de pequeno porte. É pela dificuldade, como eu falei, pela nossa cultura de nós ainda não termos isso mais intrínseco na nossa vida, de atuar por projeto, porque é difícil atuar por projeto. Vamos fazer essa abordagem da importância da metodologia e de atuar por projetos nas empresas, nas organizações. Ok. Então, iniciando a tua pergunta, PMI é um instituto internacional onde qualifica os profissionais nas melhores práticas de gestão de projetos. PMI significa Project Management Institute, né? É um instituto internacional localizado nos Estados Unidos, onde existem vários capítulos, vários chapters, né? Várias branches, filiais espalhadas ao redor do mundo. O Brasil é um dos maiores capítulos que tem no mundo, em nível de associados. Hoje nós estamos com em torno de mais de 500 mil pessoas certificadas ao redor do mundo, né? Então, ele vem crescendo a cada dia e
existe uma certificação no PMI chamada CAPM, que significa Certified Associate Project Management. Para a pessoa obter essa certificação, basta ela ter o segundo grau completo. Então, esse grupo que a gente está querendo atuar dentro da UCP no ensino médio, através dessas oficinas, eles já vão conhecendo as melhores práticas em gestão de projetos. Tá? A gente vai abordar vários processos, vários conceitos de projetos dentro dessas oficinas. Né? E o que eu vejo também é que dentro das empresas existem profissionais que ainda precisam de uma qualificação mais adequada na condução de projetos. Hoje as empresas cada vez mais estão aumentando seu portfólio de projetos, porque elas estão identificando que, atuando em projetos, elas conseguem atingir os seus objetivos estratégicos. Agora, uma barreira que a gente vem encarando também, isso através de oficinas que a gente vai propor ao longo de outros cursos, oficinas in company. Por que isso? Né? Às vezes a própria cultura da empresa é um risco para o projeto. Às vezes empresas não têm metodologia de gerenciamento de projetos, não tem pessoas ainda com know-how, assim, vamos dizer, para conduzir projetos nas melhores práticas. E a gente está tentando, através dessas oficinas, lógico, é um trabalho ainda bem inicial, mas já moldando esses alunos para, quando efetivamente ingressar numa graduação, vários conceitos de projetos já vão estar um pouquinho mais claros e assim por diante até ingressar no mundo corporativo. Essa oficina que o senhor está ofertando, o senhor comentou que existe uma certificação que pode ser conquistada pelos estudantes que basta ter o ensino médio, né? Após essa oficina, o senhor vai orientar os estudantes nesse procedimento? Sim. Para essa certificação do CAPM, basta ele ter o segundo grau completo e 23 horas em algum treinamento em gerenciamento de projetos. Tá? Então, por exemplo, essa oficina poderia ser uma carga horária Com certeza. Para os jovens interessados em obter essa certificação? Com certeza. Eu acredito que o resultado, a minha expectativa é que, após essa oficina, e a gente passando para eles a importância dessas certificações ao longo do aprendizado, né, vamos dizer assim, aqueles que tiverem interesse, a gente vai dando uma orientação para que façam o curso depois de certificação, porque depois a gente tem um curso elaborado que é o preparatório para a certificação CAPM. Então, a gente já está planejando um curso onde vai preparar efetivamente os alunos para atingir essa certificação. Então, assim, é um passo e passo. Um passo né? a cada Esse é o primeiro para startar o processo. Esse é o primeiro. Diante assim, do momento do que nós estamos vivendo em termos de, vamos falar, né, a expressão que todo mundo gosta muito, a questão da globalização, né? Atuar por projeto é uma linguagem universal. Sim. Né? A gente está falando no contexto organizacional. Mas nós sabemos que existem etapas no projeto que talvez, assim, eu estou falando em termos nossos, em termos de Brasil, né? Que as nossas peculiaridades. O que, na sua experiência, quando apresenta metodologia ou nos seus trabalhos de consultoria, né? Já tem mais de 20 anos, né, atuando como consultor em gerenciamento de projetos, qual é na sua percepção, a etapa mais difícil para os profissionais brasileiros? Existe algo assim crucial que é mais difícil e que é uma fragilidade nossa que nós precisamos aprimorar? O curioso é que nessa vivência que a gente vai tendo ao longo dos dias, né, eu percebo que ao longo dos cursos que eu ministro, né, os alunos têm uma dificuldade maior em responder situações durante a fase de execução e monitoramento dos projetos, onde eles sentem mais dificuldade. Mas eu vejo, assim, de forma geral, tanto do profissional como a nível e a influência da empresa também, o planejamento é a área mais crítica. O planejamento, você diz, estruturar o escopo. Estruturar o escopo do projeto. Por quê? Encontramos várias situações que dificultam isso. Cultura da empresa é uma delas. Empresas hoje, grande parte de empresas, de alguns setores, estão preocupados mais em executar o trabalho do que efetivamente se planejar. Então, o tempo que eles julgam que vão poupar ao longo do planejamento, né, eles vão gastar durante a execução e vão gastar ainda mais. Outra cultura nossa que eu vejo, nós não gerenciamos riscos. Né? As empresas, você vai apresentar um projeto, um cronograma com riscos já identificados com tudo, a pessoa olha, o gestor olha e fala, não, eu não tenho condições de vender esse projeto do jeito que você está colocando.
né, esse projeto vai esticar muito. Então, as pessoas, não, tira isso daqui e vamos executar sem gerenciamento de risco. Eu vejo isso assim... Frequente. Então, assim, um cronograma, um projeto sem gerenciamento de risco, é o que eu digo nas aulas, né? Qualquer balanço que der no teu projeto, você está arriscado a atrasar a entrega do teu projeto. Então, tudo isso você acredita. Eu vejo empresas grandes e vejo empresas pequenas, mas assim, eu fico mais assustado em empresas grandes, que já deveriam ter uma cultura um pouco mais elaborada, uma maturidade maior em gerenciamento de projetos. E eu vejo isso assim, já vi coisas absurdas durante o planejamento e gerenciamento de projetos. Então, o planejamento, hoje, para mim, de forma geral, é a área a área mais crítica que nós temos dentro do planejamento, dentro do projeto. Quando nós estamos falando de planejamento pressupõe tempo, planejamento pressupõe parar para se organizar. E primeiro nós estamos vivendo pelo menos o sentimento é de escassez. Sim. Correto? Escassez, falta tempo, não há tempo, 24 horas é pouco. Isso não pode ser uma percepção, mas na verdade o que é a realidade? É o que nós percebemos e não é o fato. Né? Mas enfim, o que nós percebemos? Não é aquela sensação do estamos apagando incêndio, nós temos que dar conta das urgências, quebrar esse ciclo vicioso nas organizações. E realmente isso não é apenas nas empresas de pequeno e médio porte, mas também nas grandes organizações. Então você está falando da questão do cronograma, então a gente tem que reduzir isso, tem que ficar mais exíguo porque eu tenho prazo. Sim. E o prazo já é um prazo mais exíguo ainda, né? Não é uma questão, eu não sei se em outros países isso também ocorre, mas no nosso caso, não é essa sensação de que não há tempo, que se eu parar, vou ser atropelado. Não tem essa questão da percepção do tempo, da falta de tempo. E cada vez nós vamos ter menos tempo. Né? Cada vez os projetos vão estar tendo que fazer mais com menos recursos. Né? Então, uma das coisas que eu vejo, que a gente estava conversando antes do programa, nós não registramos lições aprendidas. Ou seja, se eu for iniciar um projeto, eu já sei que um colega meu já executou um projeto similar, eu vou buscar lições aprendidas de tudo que aconteceu naquele projeto para que eu não cometa os mesmos erros ou tente reduzir o máximo o meu projeto. Né? Então, a gente não tem esse costume. Não faz registro. Não faz registro de lições aprendidas. Eu erro, cometo vários problemas, atuo efetivamente para resolvo os problemas, mas no final do projeto, eu não guardo essas informações de tudo que eu fiz. Então, eu vou iniciar um outro projeto, ou um outro colega vai iniciar, eu vou ficar errando nas mesmas coisas. Imagina um gestor de uma empresa... Aprende com os erros. A gente aprende ensaio, ensaio, acerto. Um gestor de uma empresa vê os gestores de projeto dele sempre errando nas mesmas coisas. Né? Outra coisa que você mencionou, né? As pessoas falam, cada vez eu tenho menos tempo e tudo. A gente precisa também saber delegar. Né? Às vezes o cara se sente o dono do projeto. Ele é o projeto, ele é o dono, ele que vai... Então a gente precisa saber delegar também. Né? Compartilhar esse tipo de saber que certas situações é melhor eu passar isso para uma equipe do meu projeto, um líder do projeto que vai me auxiliar. E às vezes você quer abraçar o projeto de uma forma que realmente aí a gente não vai ter tempo mesmo. Né? Professor, olha só, eu vou fazer o seguinte, falar de projeto é muito interessante porque nós estamos falando aqui no escopo, né, do ambiente organizacional, mas eu acho que projeto é para a vida inteira. Né? Sim, então, nós certeza. Temos aí o plano de desenvolvimento pessoal, profissional, né? Vem aí, inclusive, não é à toa que o coaching está extremamente em evidência, porque de uma certa forma auxilia, né, nessa estruturação, nessa organização. Eu quero convidar o senhor para retornar, né, se possível, no próximo encontro, na próxima quarta-feira, para nós falarmos sobre as competências desse profissional que faz a gestão. Né? Só estou falando que ele precisa delegar. Então, existem aí essas competências de liderança, né, do saber relacionar-se com as pessoas, entre outras competências. Administração de tempo, né, gestão de tempo. Então, assim, eu queria usar um pouco do seu capital intelectual para compartilhar com o senhor e com a nossa audiência e, quem sabe, despertar nessa garotada aí esse interesse já mais cedo, né, por atuar por projetos na própria vida, né, e futuramente também empreender projetos nas empresas. Exatamente. Isso que você mencionou é de extrema importância, que é o que a gente comenta também nas aulas. Não basta você ser vou pegar uma certificação do PMI e meus projetos vão ser, né, todos eles feitos de forma efetiva.
Não basta você ter certificação, curso de MBA, se por acaso, né, você não sabe se comunicar direito. Se você entra numa equipe, você entra numa sala de projeto, no ambiente de projeto, as pessoas sentem medo de você. Né? Então, você criar um clima que motive a tua equipe, saber efetivamente técnicas de soluções de conflitos, né? Negociar bem os seus contratos, são competências que vêm junto com todo esse know-how de certificações que um gerente de projeto deve ter. Então, vai ser ótimo a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Então, já está convocado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então, dias 15 e 17 de agosto, na Universidade Católica de Petrópolis, das 14 às 17, atenção, isso é para você, jovem de ensino médio, que queira participar dessa oficina para começar a botar a mão na massa, aprender a atuar, fazer gestão de projetos com o professor Paulo Roberto. Professor, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos.